Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, Jotinha, é sobre a fundação do Palmeiras, né? Porque eu vejo muita gente falar, e isso é uma história que é aquela coisa de uma mentira contada 1000 vezes, às vezes vira verdade, né? Mas sobre o Palmeiras, o Palestra Itália ser de dissidentes do Corinthians, né? O Palmeiras vir de pessoas que saíram do Corinthians e fundaram o Palestra Itália, mas isso é mentira, né? Quando alguém me fala isso, eu digo, olha, eu já ouvi muita bobagem, mas eu não vou concordar com você, porque senão serão dois a falar bobagem, né? Isso é uma bobagem, mas tolice. Primeiro, vamos por partes. Por que fundaram o Palestra Itália? Os italianos, a Itália era muito recente, Garibaldi, tudo, tinha 30 anos, 40 anos que a Itália tinha sido unificada. Se agora a gente não sabe como é que foi dividida a União Soviética com todos os meios de comunicação, imagina se alguém sabia lá naquela época, né? Então um grupo de italianos resolveu, pô, não existe um clube só de italianos. Existe um clube de turinês, de calabrês, de napolitano, de romano, mas não existe um clube só de italianos, de futebol. Eles gostavam de futebol. Então resolveram fazer um clube que congregasse todos os italianos. Por que o Palestra Itália jamais jogou na várzea? Por quê? Porque a principal serventia dele era informar aos descendentes italianos, aos imigrantes, ou aqueles que tinham alguma ligação com a Itália, que era 55% da população da cidade, né, que tinha alguma coisa a ver com a Itália. Ou tinha vindo de lá, filho de alguém que veio de lá, neto de alguém, ou casado com alguém, enfim, tinha alguma ligação com a Itália. Os primeiros jogos do Palestra, depois dos jogos, o cônsul Pietro Baroli ia explicar, olha, de agora em diante é um único país, uma pátria, uma bandeira, um hino, agora somos todos juntos, não acabou o negócio de província, disso e daquilo, que é quando esse pessoal tinha vindo para cá. Então o Palestra serviu para unificar e para informar a unificação da Itália. O Palestra era fundado dia 19 de agosto de 1914. Mas quebrou o pau. Deixaram para fundar uma semana depois, para tentar apaziguar. E aí o Luigi Servo, o maior palestrino que Deus pôs no mundo, disparado o maior, Luigi Servo, apaziguou lá as famílias que queriam, porque tinham algumas divergências. Eles foram no atual Espéria, chamava Sociedade del Canottieri, remadores, tentar implantar o futebol lá. Eles eram de um clube que não queria fazer futebol. E aí eles foram no Canottieri, que era o atual Espéria. Não interessa, porque isso não vai ter futuro, o esporte futebol não vai ter futuro, o negócio é remo e ciclismo, onde nós já estamos. Então não aceitaram. Aí como não tinha o Bela Estrela, que era o outro, eles resolveram fazer um clube eles. E como congregaria toda a Itália, resolveram dar o nome para o clube de uma entidade que congregasse futebol, um lugar para prática de esportes, e o clube se ia chamar Itália. O que é Palestra? Palestra é Sociedade de Esportes. Por isso, é uma falácia. Eu trouxe aqui a ata da fundação, né? Se alguém tiver dúvidas, está aqui a ata. É uma falácia quando alguém diz que o nome do clube é Società, não sei o quê. Não, o nome do clube, exiba lá para a câmera, por favor, está na ata principal. O nome do clube é Palestra Itália, só isso. E Itália sem acento, porque no idioma italiano a palavra Itália não leva acento. Então o nome do clube foi fundado com Palestra Itália, que seria a tradução mais ou menos, forçando um pouco a barra, licença poética, Sociedade Esportiva Itália. O clube que fundaram era a Itália, como lá os outros fundaram um clube chamado Mineiro, que todo mundo chama de Atlético. Os outros chamaram o Paranaense, que todo mundo também chama de Atlético. Conclusão, deixaram para a semana seguinte. E qual era o motivo da briga? Vitalícios e ser ou não um clube só de futebol e ter atividades sociais, que seriam teatro, orquestra, dramaturgia, que é o que se fazia na época. Pois bem, o Pasqualini, um historiador bastante conhecido, bastante completo, por sinal, Luciano Pasqualini, fez um estudo. Os primeiros 500 sócios, imaginem quanto tempo demorou, do Palestra não tem nada a ver com os 500 primeiros sócios do Corinthians. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada. Até porque no dia que foi fundado no Palestra no Salão Alhambra, naquele mesmo dia, no mesmo salão, foram fundados 3 outros times. O Roma, o Ítalo e à noite o Palestra Itália.
se fundavam clubes aos montes. Então, provavelmente, nem tomaram conhecimento que se fundava um outro clube. A confusão está aqui. No ano seguinte, quando se fez o primeiro jogo, anunciou-se no jornal todos os italianos que jogassem futebol e gostassem da prática do esporte, que quisessem, nós teríamos a inauguração, a fundação de um clube que ia começar a jogar, que era o Palestra Itália. Então, todo mundo de origem italiana de outros clubes vieram. Veio 2 do Paulistano, o goleiro Stiletano era do Paulistano. Veio 5 do Rogeroni, que era um clube da Lapa. Vieram 3 ou 4 do Corinthians. Corinthians não, porque o Corinthians não estava em atividade em 1915. Então os jogadores estavam em outros clubes. O Bianco, que eles falam muito, estava no Mackenzie. O Corinthians saiu, desligou-se, não teve atividade oficial em 1915, quando o Palestra. Então não tinha escolinha para pegar. Todo mundo que tivesse nome italiano ou origem italiana, vieram, os que se interessaram, e vieram para o Palestra para fazer os jogos. Então foi isso. Veio alguns do Corinthians, vírgula, que estavam pertencendo ao Corinthians e tal. E aí veio do Paulistano, veio do Mackenzie, veio de todo lado. Veio do Rogeroni, como eu disse, vieram 6. Vieram para jogar no Palestra Itália, que era o clube dos italianos. Essa é a confusão que eles fazem. Então nós somos descendência do Rogeroni, que de lá vieram 6, ou do Paulistano, que vieram 2, ou de não sei o quanto, não somos. Sim. É que foram transferidos, alguns até ficaram só para o primeiro jogo, outros voltaram, o Stiletano voltou, foi embora, foi para ser, até depois foi um médico importante em Sorocaba. Mas enfim, essa confusão que fazem, a fundação não tem nada a ver, e o primeiro jogo teve jogadores de vários clubes, inclusive do Corinthians, mas não quer dizer que eram dissidentes, nada a ver com os sócios, com os fundadores, nada a ver uma coisa com a outra. Fala, Palmeira, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.